Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje dos crimes de ódio no contexto eleitoral. Nós estamos assistindo uma conjuntura se polarizar, se tornar mais radical, a extrema-direita fazer ataques físicos aos seus opositores, e nós precisamos compreender a dimensão desse processo todo de incitação ao ódio, não é isso? E o que vai acontecer nesse contexto eleitoral a partir daí. Para conversar sobre isso, nós convidamos uma pessoa que tem um profundo conhecimento dessa área. Eu quero apresentar para vocês a Cláudia Maria Dadico. A Cláudia Maria Dadico é juíza federal, ela é doutora em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, é juíza federal desde 1996 na Justiça Federal de primeiro grau no estado de Santa Catarina, foi juíza diretora do Fórum de Seção Judiciária de Santa Catarina, é titular da 7ª Vara Federal de Florianópolis, conselheira da Associação Juízes pela Democracia e colunista do jornal Brasil de Fato. Cláudia, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer poder contar com você no nosso programa e aproveitar da sua experiência, do seu conhecimento nessa área. Muito obrigado. Eu é que agradeço muito o convite, né? E o prazer de estar aqui nessa tarde com o Silvio. E fazer de imediato já uma saudação a todos os nossos telenautas, ouvintes, os que nos ouvirão aí enquanto essa live estiver repercutindo aí nas redes. Muito bom. Cláudia, vamos começar a nossa conversa por uma conceituação, né? O que é um crime de ódio? Porque isso é o ponto de partida. Como é que a gente entende isso? Exato, é excelente essa sua pergunta, porque esse é o ponto de partida e talvez seja o ponto de partida mais complexo, né? Aparentemente parece uma coisa muito intuitiva, muito simples, mas ela traz várias complexidades. Um crime de ódio, ele exige que, num primeiro momento, a gente entenda de que ódio nós estamos falando. Quando a gente fala em crime de ódio, discurso de ódio, grupo de ódio, hoje em dia a gente tem até games de ódio, né? Que ódio é esse? É um sentimento? É uma emoção? É uma pulsão? Né? Será que isso se enquadraria naquilo que a gente fala, né? Eu odeio isso, eu odeio fulano quando ele fala tal coisa, eu odeio, né? Então, na verdade, para a gente falar em crime de ódio, num primeiro momento, a gente tem que saber de que ódio a gente está falando, o que é, afinal de contas, esse ódio. Toda vez que a gente tenta colocar esse ódio dentro de uma moldura muito individualizante, dentro desse esquema de fulano odeia ciclano, né, nós podemos ter algumas respostas. Mas essas respostas, em geral, vão ser respostas um pouco limitadas. Quando eu estudei os crimes de ódio, né, crime já é um conceito do direito. Então, o direito tem que lidar com esse conceito do ódio. Quando o direito lança, né, os seus olhos sobre o ódio e tenta colocar dentro dessa moldura muito individualizante, muito restrita, ele tem dificuldades. Ele incide, né, num modelo ou num tipo de categorização que pode dar respostas muito insatisfatórias, como se fossem verdadeiras caricaturas. Então, é necessário que a gente retroceda um pouquinho, dê alguns passos atrás, para contemplar o ódio numa moldura um pouco mais ampla. Por isso que eu, né, nas minhas pesquisas, me vali muito mais do referencial, por exemplo, da filosofia política, que vai entender, de acordo com alguns estudiosos aí dessa área do saber, que o ódio ele é até mesmo um elemento que constitui o próprio Estado. Quando o Estado se constitui, né, a partir ali das disputas de poder e se estabelece como um mecanismo de poder, ele vai se estruturar a partir da ideia
de uma hegemonia de uma determinada categoria, de um determinado grupo. Esse grupo que vai dar um ideal, né, do que seja aceito, do que seja normal, né, aquilo que a gente chama de normalização, já é uma ideia por si só excludente. Já é uma ideia que vai categorizar e hierarquizar os seres humanos a partir de determinados critérios e já vai trazer dentro dela a própria ideia do ódio em relação ao diferente, em relação àquilo que não é o hegemônico, né? Então, né, tentando simplificar muito, mas a ideia é essa. E para nós que estamos aqui no Sul Global, né, a gente ainda tem que trazer a questão da colonialidade. Então, o ódio, ele também foi um mecanismo a serviço aí do estabelecimento das relações de poder no âmbito colonial, né? Então, para nós aqui, o ódio também foi necessário para que a gente chegasse onde a gente chegou. Um Brasil com 400 anos de escravidão, né? Um Brasil aí que é legado do genocídio indígena, ele já tem o ódio no seu DNA, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Então, você tá lembrando a gente de que o Estado, não é? Ele é controlado por uma classe dominante que impõe a sua vontade e faz as discriminações suficientes para colocar os outros em segunda categoria, né? Quer dizer, não existe, quer dizer que não existe um Estado bonzinho? não. Quando falamos em Estado, né, já estamos falando em algo que embute dentro dele a ideia de ódio, né? Uma ideia de uma categorização, né, de determinados grupos e uma hierarquização de seres humanos numa escala de subordinação. A E o, ideia de Estado já traz em si a ideia de subordinação e, portanto, de exclusão, né? E se, né, formos aí ler alguns autores mais, enfim, mais contemporâneos, como, por exemplo, Achille Mbembe, né? O Mbembe vai dizer ali, né, que o Estado, ele se constitui a partir de políticas de inimizade. Isso é inerente à própria ideia de Estado, você já atribuir a determinados seres humanos um etiquetamento, uma hierarquização e uma necessária exclusão, e em casos muito extremos, até o próprio extermínio, né, de determinados grupos classificados, muitas vezes por etnia, por raça, por preferências religiosas, por orientação sexual, enfim, né? Grupos que são, de certa forma, dissonantes desse ideal hegemônico. Então, você tá trazendo uma ideia, você está trazendo uma ideia muito importante, né, de que os crimes de ódio eles não ocorrem nesse momento eleitoral. Eles estão presentes na história do Brasil desde a Constituição do Estado, né? exato. Agora, para mim fica contraditório. Como é que o Estado pode fazer um crime? Pois é, na verdade, existe a ideia do próprio Estado praticando o crime, mas existe também a ideia daquele Estado, né, ou das instituições, ou dos dispositivos que se estruturam dentro do Estado, ou mesmo dentro de uma sociabilidade, né, que vão naturalizar, que vão tornar essa ideia dos crimes de ódio uma coisa banal, né? Ao, por exemplo, não punir determinadas condutas, ou ao não, nem mesmo classificar determinadas condutas como crimes, né? A gente pode dizer aí que a gente está dentro de uma ordem estatal que, de certa forma, também, né, colabora e faz com que esse ódio se reproduza ao naturalizá-lo, né? Agora, existem episódios em que o próprio Estado, vamos dizer, né, os próprios dirigentes realmente vão praticar determinadas condutas, mas isso aí já exige uma outra configuração, né? Então, quer dizer, quando você diz autoridades do Estado podem praticar crime de ódio também, quer dizer, nós estamos imaginando o crime como uma transgressão
da pessoa que está ocupando esse espaço, né? Agora, quando uma instituição, como a Polícia Militar, por exemplo, executa jovens negros, pobres da periferia, isso é um crime institucional? A gente poderia chamar assim? A gente pode colocar isso dentro de uma categoria que é muito bem explicitada, eu já citei aqui o Mbembe, né? Mas existem outros referenciais teóricos, a gente pode muito bem colocar isso como uma necropolítica. Então, podemos colocar, por exemplo, a polícia militar, né, dentro de um aparato em que a função institucional dela, se ela não for reformulada, se ela não for repensada, se ela não for, de certa forma, desconstituída para atuar de forma diferente, se ela atuar de forma impensada, de forma inercial, ela vai estar programada para agir de acordo com essas finalidades necropolíticas. Por isso que, né, o que eu estou dizendo? Quando nós enxergamos o ódio como um elemento constitutivo do Estado e de todas as relações de poder que se estabelecem dentro da moldura estatal, isso quer dizer que se a gente não fizer um esforço, primeiro de se conscientizar disso, de olhar, né? E muitas vezes esse esforço de olhar é um esforço incômodo, é constrangedor às vezes. Você se vê, né, como sendo um agente reprodutor do ódio. E nós somos. Então, isso exige também de cada um de nós um esforço para a gente também se autoexaminar, né? Mas o que eu estou dizendo é que se tudo funciona como programado, e a gente não para um pouco para pensar, olha, vamos repensar isso, vamos reprogramar esse funcionamento, vamos pensar em discriminação institucional, vamos pensar no ódio numa dimensão estrutural, numa dimensão institucional, vamos fazer um debate, vamos reformular nossas práticas, né? Se nós não fizermos esse esforço enquanto sociedade, o ódio vai continuar fazendo ali o que ele sempre foi programado para fazer, né? Nós temos aí episódios que muitas vezes tornam isso muito visível ao longo da história. Então, a gente, né, vê, por exemplo, os grandes genocídios, né? Entre os quais aí o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas inúmeras guerras, né? As guerras de colonização, que foram todas travadas ali, por exemplo, né, no continente latino-americano, ou no continente africano, ou no continente asiático, enfim, né? São manifestações de ódio, né? São manifestações de ódio ao diferente, de ódio por critérios, enfim, né, que se focam num ideal estereotipado de seres humanos e nessa ideia contrária, né, à ideia de dignidade humana como inerente a todos os seres humanos, né? O ódio, quando ele opera sempre na base da desumanização. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, que uma instituição como a Polícia Militar está praticando crimes de ódio, né, seria no sentido de que determinados grupos sociais classificados, vamos colocar assim, entre muitas aspas, né, porque isso é a partir de um modelo teórico que se coloca a partir de um ideal hegemônico, né? Ela vai estar programada para entender que determinados grupos humanos possuem dignidade humana, são seres humanos e outros não. E é isso que a gente está assistindo, né? Então, enquanto não houver uma profunda reflexão e uma profunda desconstrução de determinados modelos, né, é isso que as instituições vão continuar fazendo com o beneplácito, muitas vezes, das instituições do sistema de justiça, né? É isso que eu ia tocar agora com você. Por que a justiça aceita esse tipo de discriminação? Pois é, veja só, né? No caso, por exemplo, aí das operações policiais no âmbito da pandemia, houve uma ordem expressa do Supremo Tribunal Federal no sentido de se deter esse tipo de prática. Só se admitir, né, a realização das ditas operações em casos excepcionais, né? O que se fez foi operar dentro desse conceito de excepcional. Então, tudo era excepcional.
de certa forma, se operou um vazio de significado. A excepcionalidade ficou vazia de significado para, né, permitir que essas operações fossem multiplicadas, mesmo apesar dessa ordem do Supremo Tribunal Federal. Né? A ponto de algumas autoridades até chegarem a ridicularizar determinados termos utilizados ali pelo ministro Edson Fachin, quando ele determinou que essas operações não ocorressem, né, na pandemia. Então, o que se verifica às vezes é que dentro do sistema de justiça nós vamos ter também disputas, né? E disputas, enfim, de vários grupos ali que vão, de certa forma, reproduzir as disputas que a gente verifica na própria sociedade ou no âmbito das próprias relações de poder que se estabelecem aí no Estado. A gente tem a memória de alguns casos que são assim extremamente violentos, não é? Quer dizer, esse assassinato do Moa há algum tempo atrás, o da Marielle no Rio de Janeiro, que ainda não foi solucionado. Recentemente, aquele bolsonarista que foi à festa de aniversário do petista e matou ele a tiros. Né? Esse tipo de crime de ódio, o que motiva o atacante, aquele que ataca, a se mobilizar, a matar o outro? Pois é. Bom, então a gente já falou sobre esse ódio, né? Que se a gente não para pensar, ele continua operando, ele continua com a sua dinâmica. Isso também vai acontecer em relação aos grupos em disputa política. Né? Quando o que está em jogo é a possibilidade do exercício do poder político, essas relações de ódio, elas se apresentam e muitas vezes elas se acirram, porque o crime de ódio ele tem um componente que faz com que ele seja diferente dos demais crimes, né? Que ele é tido como um tipo de crime, é como se fosse um crime portador de uma mensagem. Então, esse crime, quando praticado, ele não tem uma única vítima. Né? Então, quando pensamos, por exemplo, no assassinato de Marielle Franco, dentro dessa moldura dos crimes de ódio, né, ele já seria grave o suficiente se a gente pensasse na Marielle enquanto uma vítima individual. Mas ele transcende a vítima individual, porque, na verdade, o objetivo dos crimes de ódio, ou a dinâmica do crime de ódio, é mandar um recado, é mandar uma mensagem para aquele grupo ao qual pertence aquela determinada vítima. Então, é como se, ao praticar esse determinado crime, o ofensor ou, né, a pessoa que o pratica quisesse também mandar um crime para todo o grupo do qual essa vítima é pertencente. Né? Então, é como se você dissesse, olha, mulheres negras, lésbicas, não se atrevam a entrar na política, porque o lugar de vocês não é na política. Então, é como se, ao praticar essa prática criminosa, é como se ela sinalizasse que determinadas pessoas não têm o direito, né, a ocupar determinadas posições ou determinadas relações de poder na sociedade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, trazendo aqui um exemplo, mas a gente tem vários. Se fosse pensar, por exemplo, na época dos linchamentos, ali no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, quando os negros recém-libertos estavam ali procurando seus lugares, tanto de moradia, quanto de trabalho, quanto de inserção no sistema de ensino, por exemplo. Né? Os crimes que se estabeleceram ali foram crimes horríveis, né? De uma brutalidade muito exacerbada e, em geral, eram crimes praticados de uma forma espetacular, né? De uma forma a dar muita visibilidade àquele corpo, né? Ou aquela mutilação, enfim. Então, esses crimes, eles transcendem muito a própria vítima, porque eles têm essa finalidade de silenciamento, eles têm essa finalidade de manter as hierarquias de poder estabelecidas num determinado contexto de tempo e lugar históricos, né?
Quer dizer, eu estou entendendo que o crime em si ele já é um horror, mas ele é também uma mensagem, como você Uma diz, né? mensagem, É uma exatamente. mensagem de impor o medo, né? É isso, É para exatamente. inibir a ação do outro. É para inibir que a pessoa. É como se esse crime fosse um crime, um instrumento de manutenção de determinadas relações de subordinação. Né? Então, é como Ah, se, com o crime, você quisesse dizer: olha, o seu lugar não é esse. Então, por exemplo, quando a gente traz isso para o contexto eleitoral, né? E você, né, a partir, por exemplo, tem aqui o relatório elaborado pela Terra de Direitos e Instituto Justiça Global. Eles fizeram um relatório maravilhoso sobre violência política e eleitoral no Brasil. E nós vamos mapear. falar disso logo depois de um intervalo que a legislação Ah, eleitoral pede para a gente. então na volta a gente fala. Isso, tá bom. Então, o que é mesmo que a Terra de Direito estava fazendo? Pois então, eles fizeram uma pesquisa muito interessante sobre as ocorrências de violência política e eleitoral no Brasil nos anos entre 2016 e 2021, né? E é um relatório extremamente completo, muito bem elaborado, né? Em que se examinaram se separaram as ocorrências por variáveis e critérios relacionados a sexo, gênero, raça, orientação política e também, né, as modalidades de violência. Então, uma violência que se situa mais no campo do discurso, ou uma violência que realmente já se traduziu em algum ato físico, de violência física, ou alguma ameaça, uso de armas, enfim. Então, é um relatório que eu recomendo muito a leitura, né? Se chama Violência Política e Eleitoral no Brasil, né? Instituto Terra de Direitos e Justiça Global. E dentre os vários achados dessa pesquisa, o que me pareceu assim muito importante para a gente trazer aqui para o leitor, né, para o nosso ouvinte do Le Monde, né, Diplomatique. O grupo com maior vitimização, né, em termos de crimes e discursos de ódio no contexto político-eleitoral foram as mulheres e as mulheres negras. Né? Então, veja, você trouxe aqui o caso de Marielle Franco, né? Que é um caso extremamente emblemático nesse sentido. Né? Então, mulheres negras, e ainda a questão, por exemplo, da identidade de gênero ou a questão da orientação sexual. Né? Mulheres negras transexuais ou mulheres transexuais que ousam entrar na política, elas têm sofrido toda sorte de ameaças, toda sorte de violências. Né? Então, elas se constituem realmente um grupo, né, sobre-vitimizado dentro desse contexto da violência política e da violência eleitoral. E aí a gente se pergunta por quê? Né? O que faz com que isso aconteça? Por que esses dados? Né? O que está por trás disso? Né? A única coisa que a gente pode pensar é exatamente nessa própria dinâmica dos crimes de ódio e do ódio como também um mecanismo de silenciamento. Um mecanismo de silenciamento, um mecanismo de manutenção das hierarquias. Não é à toa que a gente vê na nossa política brasileira atual um predomínio dos homens proprietários, brancos, né, de classe média ou com posses, enfim, a dominar o cenário tanto político parlamentar quanto político executivo, enfim, dos cargos majoritários. É muito mais difícil que se verifique aí mulheres e principalmente mulheres negras ou mulheres trans ou mulheres com orientação sexual não hegemônica. Quer dizer, Então, do jeito que você está colocando, eu diria assim,
os crimes de ódio não vão parar com as eleições, depois das eleições, né? Não, Nós não. estamos tendo uma notícia boa, que são algumas bancadas que querem se formar no Congresso Nacional, que é a bancada indígena, que é a bancada do MST, que é, enfim, a bancada. Tem várias, né, que estão se organizando na defesa de direitos. Agora, esses grupinhos lá dentro do Congresso, que tem 80% de representação do empresariado, eles vão sofrer também, né? Por isso que é fundamental que isso seja uma construção coletiva, né? Eu acho que contra o ódio, somente a coletividade, a força coletiva, a força organizativa da coletividade pode se colocar, né? Eu não acredito em respostas individuais ou em respostas fragmentadas para esse fenômeno que é um fenômeno estrutural, assim como o racismo estrutural, como a homofobia, a transfobia, todas essas manifestações, né, que caracterizam aí a nossa sociabilidade, o nosso estado moderno. Então, eu acredito que para se contrapor a isso, né, dentro do quadro institucional, é claro, né, aí é um quadro sempre limitado, né? Não há outra via que não a via da organização coletiva, dos movimentos sociais e de respostas que passem aí realmente por uma emancipação, né, desses grupos vulnerabilizados. Eu me lembro quando você fala da luta das mulheres norte-americanas pelo direito ao voto, né? Exato. Elas saíram à rua, quebraram as vitrines das lojas, ficaram se manifestando para poder conquistar esse direito, né? Exato. E aí a sua provocação me evoca que eu estou no estado de Santa Catarina, em que nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma bancada antifeminista. Então seria bem interessante de lembrar, né, para essas pessoas que se autodeclaram como antifeministas, que elas só estão ocupando aquele lugar, estão ali recebendo votos, porque houve uma luta feminista, né, na história que permitiu, né, com que essas mulheres exercessem direitos em condição de igualdade. Ainda hoje vemos que não há condições de igualdade verdadeiramente, né? Olha, a Coalizão Negra por Direitos, a gente entrevistou um dos representantes dela aqui também, né? E ela pretende fazer o quilombo nos parlamentos, né? Eleger uma bancada de negros nos parlamentos estaduais, na Câmara Federal, para poder fazer disputa lá dentro dos significados que tem, né? Dos discursos, das narrativas que são discriminatórias ou não. Então, de fato, nós vamos ter um acirramento do conflito, não é assim? Não é assim que você vê também? Sim, mas veja, o parlamento, né? Ele, vamos dizer que ele é o local apropriado, né? Os revolucionários aí que me perdoem, né? Eu também acredito na revolução, mas por enquanto é um pouco longínquo o nosso ideal, né? Mas ele é o ambiente onde o conflito deve efetivamente, claro, dentro do jogo democrático, né? Efetivamente se manifestar, né? Então, eu acho muito interessante essa ideia, né? Das bancadas negras, da ideia de fazer um aquilombamento, né? Dentro do Congresso, dentro dos parlamentos. É só assim, porque, na verdade, a gente está muito longe de, dentro das representações, a gente ter realmente uma representação que seja equitativa com a distribuição populacional, né? Aí com a proporção populacional das pessoas negras. Né? Se a gente realmente tivesse uma representatividade adequada, né? Muito mais que a maioria dos parlamentares, dos assentos, né, no parlamento, deveriam ser ocupados por homens e mulheres negros, e a gente está muito distante disso, infelizmente. Né? Aí acaba o privilégio dos brancos, né? É exato, né? Eu Então, me lembro da formação do governo novo do Chile agora, em que o ministério chileno é composto pela maioria de mulheres, não é? sim, Né? exatamente. E com gente muito jovem, que também veio do movimento estudantil, que tem
30 e poucos, 40 anos, não é? Essa é uma renovação que pode ajudar a enfrentar as discriminações. Aqui É, nós não temos isso, né? não temos, mas nós temos que lutar por isso, né? Eu acredito que estamos aí. Esse é um caminho, né? É um ponto do qual a gente não pode retornar. Nós temos que pensar efetivamente numa representatividade substancial, né? Tanto das pessoas negras, quanto, enfim, né, de todos esses grupos que estão aí à margem do poder por critérios aí muito discutíveis, né? Cláudio, eu vou colocar uma pergunta para você, que é uma dúvida minha também, né? Por exemplo, as discriminações, o racismo, né? Você colocar a mulher como uma pessoa de segunda categoria, como cidadão, né? Os próprios indígenas, discriminados também, né? Eles são o fundamento da construção da desigualdade, esses privilégios, essas discriminações, né? E sem as desigualdades, o nosso capitalismo não vai para frente, né? Então, eu fico pensando, a primeira pergunta seria assim, quer dizer, nós precisamos encarar que essa violência, esses crimes de ódio, eles são constitutivos do capitalismo e precisam ser enfrentados na dimensão de uma transformação do sistema, ou ele pode ser enfrentado de uma maneira mais pontual, de conjuntura, num contexto como o nosso, em que o capitalismo não está sendo questionado? Ah, e aí a sua pergunta da outra live. Bem, eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, porque o capitalismo ele traz, né, na sua própria estrutura a ideia de desigualdade e de manutenção da desigualdade, porque ele sempre vai operar em cima da ideia da exploração, né, e da oposição entre capital e trabalho, e sempre no sentido aí de colocar determinados grupos como despossuídos, né, dos meios de produção. Então, é inerente à ideia de capitalismo, a ideia de desigualdade, a ideia de discriminação. E agora, atualmente, né, quando a gente fala em capitalismo, a gente já está falando em neoliberalismo, né, que seria aquele capitalismo sem luvas, como diz o Rubens Casara, nosso parceiro aí da JD, né, em que nós temos uma exploração num nível, talvez, como jamais visto historicamente, né, num nível em que nós estamos chegando aí à completa exaustão dos recursos minerais, nós já estamos chegando naquele ponto de exploração da natureza em que talvez a gente não consiga mais reverter os danos ambientais, né? Nós estamos aí rumando para formas de produção ou de reprodução do capital que se concentram muito mais em formas financiarizadas, em formas altamente tecnológicas, que vão colocar grandes massas populacionais como pessoas dispensáveis, como pessoas descartáveis, que não são mais necessárias para essa forma de produção. E aí vai se estabelecer realmente, né, essa crise que nós já estamos vivenciando, né, a tendência é de ela se acirrar muito. E inerente a essa ideia, né, de exploração nesses moldes está a desigualdade, né? A desigualdade ela é realmente aí a chave, né, sobre a qual se estrutura essa forma de exploração de exploração econômica. Portanto, se pensar numa sociedade sem discriminação ou sem desigualdades, importa necessariamente em ser anticapitalista, em pensar de uma outra forma, em estabelecer um outro mundo, uma outra sociabilidade, uma outra forma de exploração aí das riquezas. Um outro mundo possível, né? Nem o Exato. Fórum Social Mundial pregava, né? Ainda prega. Exato. E que nós tivemos uma nova edição agora, né? Nesse ano, o Sim. Fórum Social Mundial teve uma nova edição agora em Porto Alegre, né? No final ali de abril, em que Então. tudo isso foi discutido. Mas, Cláudia, então eu vou fazer uma provocação.
Então, se nós não estamos conseguindo mudar o capitalismo, não tem o que fazer? claro que tem, né? Eu acredito que, assim, todas essas mudanças, né, por menores que elas sejam, né, elas se posicionam num sentido de vislumbrar aí uma mudança maior, né? Não, se a gente se resigna e pensa, não tenho o que fazer porque tudo é desse jeito mesmo, não tenho como lutar, aí a gente pode, né, estocar comida e ir para as montanhas, né? Eu acho que a ideia não é essa. Então, nós temos, né, instrumentos, nós temos vontade, nós temos braços e a luta está aí. Inclusive dentro das instituições, inclusive dentro do próprio direito, né? O direito também, né? Existem várias visões que vão colocar que o direito nada mais é do que a forma jurídica do capital, né? E são visões acertadas, mas a gente também pode disputar dentro do direito, e a gente também pode pensar num direito a serviço da emancipação humana, né? Eu acredito nisso, eu acredito nesse direito. Muito bom. Bom, então, num cenário desse, agora vamos entrar na questão eleitoral propriamente dita, né? Eu li, por exemplo, nos jornais anteontem que o Ministério da Fazenda está contratando 2 bilhões de mensagens MSN no celular para contar o sucesso do trabalho na economia desse governo. 2 bilhões, Cláudia, de mensagens para serem veiculadas agora, nesse período pré-eleitoral. Isso aí é a incitação ao ódio? Olha, na verdade, a legislação eleitoral, se ela for realmente cumprida, principalmente a legislação que regulamenta a propaganda eleitoral, ela proíbe disparos em massa. Proíbe disparos em massa, proíbe o financiamento privado de disparos em massa, e com muito mais razão o uso de recurso público para disparos em massa com finalidade eleitoral, né? Então, Mas, isso tem que ser, né, muito bem examinado, porque a legislação eleitoral efetivamente proíbe esse tipo de prática, né? e você está acompanhando o Tribunal Superior Eleitoral, está tomando medidas para se precaver, para punir essas coisas? Eu acredito que nessa eleição, né, à vista aí do que se enfrentou em 2018, né, o Tribunal Superior Eleitoral já fez o seu acúmulo, né, já teve aí conversas com os grandes provedores, né, da rede mundial de computadores, com as grandes plataformas, enfim, né, já fez uma série de seminários e chamou especialistas, enfim, criou aí um mecanismo específico de denúncia para conteúdos de desinformação, né? Então, eu acredito assim, a gente já tem um pouco mais de instrumentos para lidar com essa situação, pensando assim do ponto de vista do TSE, né? Mas, né, na verdade, esse mundo ele é um mundo que se renova, né, muito rapidamente. E às vezes as instituições têm uma certa lentidão para acompanhar esse desenvolvimento ou a forma como os atos acontecem, né? Por isso é muito importante que o TSE dê respostas e dê respostas rápidas, né? A gente Ótimo. quer acreditar que dessa vez o TSE vai realmente suprir essas expectativas aí, né, da sociedade brasileira. Mas vamos observar. Nós estamos, né? Eu não sei se eu posso falar um pouquinho. Eu estou no Conselho Nacional da Associação Juízes para a Democracia, e a AJD, junto com mais 300, outras 300 entidades, integraram aquilo que a gente está chamando de coalizão em defesa do sistema eleitoral, né? O que é essa coalizão? Nós estamos todos unidos e organizados em cima da ideia de uma defesa do sistema eletrônico de votação,
E isso surgiu, e essa organização toda se colocou até de uma forma assim um pouco espontânea, né? Porque todos nós compartilhávamos aí do mesmo sentimento, um sentimento que foi despertado exatamente pelo presidente da República, né, e por seus auxiliares mais diretos, no sentido de se insistir nesse bombardeio, vamos dizer assim, de fake news e de inverdades e de um discurso de descrédito em cima das urnas eletrônicas e do sistema de apuração dos votos, né? Então, nós nos unimos nesse sentido para, de certa forma, ali prestar um apoio, né, da sociedade civil tida desarmada, vamos dizer assim, às instituições da justiça eleitoral com essa finalidade, né? A finalidade de que o cidadão brasileiro possa exercitar o seu direito fundamental, um direito humano ao voto, né? Num clima de paz, segurança e credibilidade, né? Então, nós estamos aí, a partir disso, desenvolvendo uma série de ações, né? Nós fomos recebidos pelo presidente Fachin ali no TSE, né? Eu vou pedir uma licença para veicular uma outra interrupçãozinha e depois você vai contar quais ações essa coalizão está desenvolvendo, tá bom? Ótimo. De fato, é uma boa notícia a existência dessa coalizão sem com tanto peso, né? O que ela tem feito? Bem, então, assim, só para dizer, né, são mais de 300 entidades, né? Não dá para citar todas, mas a gente pode dizer, por exemplo, né, para se ter uma ideia da força da coalizão, nós estamos com todas as centrais sindicais, né, unidas em coalizão, nós estamos com representantes aí do mundo ecumênico, por exemplo, né, os cristãos, a CONIC, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a Comissão Pastoral da Terra, enfim, né? Temos representantes de vários setores aí, profissionais, temos agora o pessoal também, os grupos em defesa dos direitos sexuais, né? O grupo Nuances ali de Porto Alegre, temos, enfim, né? São inúmeras as entidades que estão compondo essa coalizão. E uma das últimas ações que nós realizamos em conjunto foi exatamente apresentar ao Procurador-Geral da República, né, uma representação criminal em face do presidente Bolsonaro, por duas questões principais. A primeira, pela incitação à violência, né? Nós entendemos, por exemplo, que esse fato dramático que aconteceu em Foz do Iguaçu, que foi o assassinato do Marcelo Arruda, ele não pode ser entendido, aquilo que eu vinha falando no início da live, né? Ele não pode ser entendido dentro de um esquema de um crime comum, né? Da pessoa que foi lá invadir uma festa de aniversário e atirou no aniversariante sem razão, sem nenhum motivo. Havia um motivo, havia uma razão. Qual era a razão? Era o antagonismo político. E esse antagonismo, essa hostilidade, esse ódio político, ele foi alimentado exatamente por esses discursos, né, de ódio que estavam sendo incitados, enfim, pelo presidente da República há muitos anos. Desde que ele assumiu, já em sua campanha eleitoral em 2018, ele praticou uma série de atos que a gente pode classificar como discursos de incitação à violência por razões políticas, quanto depois, ao longo aí da sua gestão, ao longo do seu mandato. Nós fizemos todo esse retrospecto ali na peça que nós entregamos ao PGR, e nós pedimos, em especial, que ele fosse investigado dentro dos moldes, é claro, do devido processo legal, com contraditório, ampla defesa, enfim, por fatos relacionados, entre outros, ao seu discurso na Avenida Paulista em 7 de setembro do ano passado, né? Quando, por exemplo, ele desafiou ali, ele, né, expressou que não
mais atenderia, não mais obedeceria a ordens vindas, por exemplo, do ministro Alexandre Moraes, né? E que ele contava com o apoio dos seus seguidores para seguir nessa linha, enfim. Isso é um discurso de incitação à violência, né? Porque para se entender um discurso de incitação à violência, são vários os critérios, mas um dos critérios que é muito importante para se definir o que é e o que não é um discurso de incitação é a posição ocupada pelo emissor da mensagem, por aquele que está produzindo o discurso, né? Então, se ele ocupa a presidência da República, as palavras ditas, o discurso produzido por essa autoridade, ele tem que ter muito maior cautela, ele tem que ter muito mais cuidado, né, ao se dirigir aí, ao produzir mensagens públicas. E é tudo que a gente não verifica, né, nos discursos produzidos pelo Jair Bolsonaro. E o segundo capítulo da representação se voltou a um crime que foi recentemente criado, né, porque não sei, né, os nossos ouvintes devem estar por dentro, que a Lei de Segurança Nacional foi substituída agora, né, pela Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? E essa lei, ela agora tipificou uma conduta que é o crime de atentado às instituições da justiça eleitoral, né? Então, quando Jair Bolsonaro reúne mais de 40 embaixadores para disseminar esse discurso de descrédito à justiça eleitoral, aos ministros do TSE, às urnas eletrônicas, ao sistema de apuração dos votos, né, ao sistema eletrônico de votação, nós entendemos que ali ele praticou esse crime, né, e que isso merece ser investigado e aprofundado pelo Procurador-Geral da República, que nós esperamos que faça, né, as atribuições que o seu cargo exige. Eu acho perfeito a postura, mas eu não espero nada desse Procurador-Geral da República, porque ele tem acumulado 190 e tantos pedidos de impeachment e não passa para frente. Quer dizer, o Bolsonaro colocou lá ele para trancar tudo e defender ele, a família e toda a arbitrariedade que existe, né? É uma lástima, né? Porque realmente assim existem ali inúmeras denúncias, inúmeros pedidos de investigação, né? Veja todo o trabalho, por exemplo, que foi feito e produzido pela CPI da pandemia, né? Isso. E tudo isso ali devidamente engavetado é uma lástima, né? Que pelo menos isso não siga adiante para ser, já que, né? Ele entendeu que todos aqueles elementos produzidos pela CPI foram insuficientes, ele que complemente, ele que faça, então, mais investigações, né? Mas não chegar aí a uma conclusão simplesmente pelo engavetamento ou pelo arquivamento. Né? Ele faz isso, mas tem um lado também. Essa CPI da Covid foi amplamente divulgada, ela passou na televisão, né? Então houve uma espécie de denúncia formalizada por esse caminho, que foi muito importante para a consciência dos cidadãos. Exato. Embora não tenha cumprido esse papel, né, de acionar a justiça para poder punir infrações, né? Exato, com certeza, né? E junto com o papel ali dos parlamentares que fizeram esse trabalho, também ali o trabalho da imprensa, né? Porque a imprensa também, de certa forma, auxiliou, né, a colocar tudo isso a público, a mostrar determinadas coisas que sem a CPI, talvez, né, o grande público não tivesse acesso. Mas tem uma questão, né, Silvio, se me permite, que é a seguinte: quando nós verificamos que as instituições de um determinado país não estão dando respostas suficientes, e quando, por exemplo, se está diante de fatos que a gente poderia até mesmo enquadrar como crimes contra a humanidade, como crimes esses que foram, que, né, se tem aí elementos, evidências, e se tem provas, e se tem indícios, né, de que foram realmente praticados, isso pode dar ensejo a acionar instâncias internacionais.
É claro que as instâncias internacionais elas também vão ter respostas que são respostas limitadas, mas, né, de certa forma, expõe também o Brasil, né, a aí questionamentos internacionais, muitas vezes até as sanções internacionais, enfim, né? São outras fronteiras de luta, né? Outras fronteiras, porque aí, né, um dos pressupostos para se acessar essas instâncias internacionais é demonstrar que as instituições do Brasil, né, as instituições domésticas não estão dando respostas a contento, né? E isso parece ser realmente o caso que está se desenhando aqui no Brasil nos últimos anos, né? Cláudia, eu quero agradecer muito a sua contribuição para o nosso programa. Passou rápido, nós já estamos com 50 e tantos minutos de programa já corridos e temos que concluí-lo. Então, novamente, eu quero agradecer à juíza federal Cláudia Maria Dadico pela sua disposição em participar com a gente e esclarecer a todos nós, e agradecer também a você que nos assiste. Obrigado, semana que vem tem mais.